Olá, alunos, tudo bem? Resolução comentada de provas do Enem. No caso, Enem 2019. Você que está estudando com afinco, continua a resolver essas questões. Pega o Enem 2019, pega o Enem 2018, pega os Enem dos anos anteriores, resolvam, monte resumo, faça sua plataforma, faça o seu QG de estudo, leia os livros, leia os seus resumos, né? Monte estratégias que você vai conseguir. E com nossa ajuda, tenho plena certeza que você vai atingir o seu sucesso. Eu sou Marcelo Henrique, trabalharemos aqui questões de ciência da natureza, suas tecnologias. No caso aqui, a questão é a questão 116. Olha só, essa questão 116, ela fala sobre citologia, que são os componentes básicos de uma célula. Só que ele está focando quem? O aspecto bioquímico de quem? De um elemento fundamental da célula, que é a membrana plasmática. Vamos ler aqui o enunciado. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimentos das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. E aí você vê a imagem, né? E a questão pergunta: assim, existem camadas bilipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostrados de 1 a 5. A pergunta é muito simples. Qual das bicamadas fosfolipídicas apresentadas possui uma maior fluidez? Bom, gente, primeiramente tem que saber o que é insaturação, né? A insaturação, ela vem a ser o quê? Quando você tem, né, ligações simples entre carbonos, isso aqui eu vou ter quem? Eu vou ter um carbono dito saturado. A insaturação é o quê? É quando entre carbonos eu tenho quem? Duas ligações. Ok? Entre carbonos eu tenho duas ligações. Ou seja, essa insaturação ela acaba alterando, né, a estrutura linear de quem? Do ácido graxo que compõe aquele lipídio. Se você observar aqui na questão, a imagem da questão, você vai ver que aqui eu tenho a cabeça polar, que é do fosfolipídio, né, que é uma cabeça, né, hidrofílica, e aqui eu tenho a cauda hidrofóbica, né, que é formada por quem? Pelo ácido graxo, né? Ele vai ter quem? O grupamento aí, o glicerol, né, minto, né, no caso o glicerol, e o ácido graxo. Quando ele é saturado, você vê que a saturação vai fazer que tem o quê? Uma cadeia linear, ele é reto, ó. Tá vendo? Ó? É retinho aqui, ó. Tá bom? Quando ele aparece uma insaturação, o que acontece? Ele vem e faz o quê? Uma curva. Essa curva é exatamente da insaturação. E aí, o que acontece? O local da insaturação vai ter uma ligação, e a ligação dessa insaturação é chamada ligação ômega. Ou seja, se a ligação estiver no carbono 3, você vai ter quem? Um lipídio chamado de ômega 3. Se a ligação estiver no carbono 6, você vai ter um lipídio chamado de ômega 6. Se você tiver uma dupla ligação no carbono 9, você vai ter quem? O ômega 9. É aí que surge, né, os chamados ácidos graxos insaturados. Ômega 3, ômega 6, ômega 9. Tá certo? Então você vai ter tais componentes aqui apontados. Bom, então já percebeu que quanto mais insaturação, né, mais instável, teoricamente, vai ser a estrutura. Essa estrutura aqui, ó, você vê que se eu tivesse uma cabeça fosfolipídica desse jeito aqui, ó, aqui, e tivesse duas linhas paralelas, você vê que seria quem? Seria bem, né, uma estrutura bem compactada. Vamos fazer aqui de novo, ó. Aqui é a cabeça fosfolipídica, e aqui, ó, bem compactada. Mas quando você tem uma estrutura com uma dupla ligação, você vai ter quem? Vai ter isso aqui, ó. Certo? Ou seja,
O ácido graxo saturado, ele é mais compactado, ele é mais preso um com o outro, tá certo? E aí o que acontece? Acontece que tende a ter menor fluidez. Olha só a membrana plasmática aqui, um pouquinho sobre esse assunto, ó. Observe. Você vê que na composição da membrana plasmática, eu tenho a cabeça hidrofílica, que é solúvel em água. Essa cabeça hidrofílica fica por aqui, ó, esse ponto aqui, né? E eu vou ter uma cauda hidrofóbica. Essa cauda hidrofóbica, ela é insolúvel em água. Você vê que aqui, ó, que eu tenho só a estrutura saturada, e aqui eu tenho quem, ó? Eu tenho uma curvinha, ó. Então eu tenho uma insaturação. Então esse é um fosfolipídio. São esses fosfolipídios que vão formar quem? Vão formar a membrana plasmática. Olha só aqui, ó. Como é que é essa membrana plasmática, Marcelo Henrique? Aqui, ó. Você vê que é uma bicamada fosfolipídica, tá? E essa bicamada fosfolipídica ela vai estar incrustada de quem? De proteínas. Ela vai ter quem? Ela vai ter carboidratos, chamados de glicolipídios, né? E se for de origem animal, ela vai ter quem? O colesterol. Marcelo, para que serve o colesterol na membrana plasmática? Para aumentar a adesão entre essas células, tá certo? Então você vai ter essa característica. E aí, eu vou ter, né, a fluidez da membrana. A membrana, ela vai ser fluida, ela vai ser móvel, né, de forma que isso aqui vai estar em constante movimento, assim como também essa aqui. E essa fluidez da membrana aqui vai o quê? Vai permitir, né, a presença de proteínas, né, que vai controlar a passagem de substâncias, né, que é o princípio da permeabilidade seletiva. Voltando para a questão, né, o que é que nós temos? Você vê que a estrutura 1 é formada somente por quem? Por estruturas saturadas. Então você vê que está bem compactada essa estrutura aqui, né? Então essa estrutura bem compactada aqui, ela vai ter quem? Pouca mobilidade. Você vê que na estrutura 4 é um bem parecido, só que são o quê? Instrumentos mais longos. Você vê que na estrutura 3, na estrutura 5, eu vou ter uma alternância de estruturas compactadas e estruturas mais afastadas. Porém, na estrutura 2, o que é que você vai observar? Você vai observar que eu tenho somente estruturas insaturadas. Significa dizer que ela vai estar uma distância maior entre elas. Isso aqui vai ser quem? Como está mais afastado, eu vou ter quem? Uma maior fluidez dessa membrana. Entendeu? Então é por essas e outras, né, turma, que a opção correta dessa questão, ela vai ser qual? Ela vai ser, né, o item B de bola. A bicamada fosfolipídica com maior fluidez vai ser, de fato, quem? Vai ser a estrutura 2, ó. Por quê? Porque você vai ter estruturas mais afastadas. Professor, isso vai afetar a solubilidade, minto, né? Vai afetar a viscosidade dos óleos? Sim. Quanto mais insaturação tiver um óleo, né, mais fluido, mais líquido ele vai ser. Né? Se ele tiver muita saturação, ele tende a ser não muito líquido. Vou dar um exemplo aqui. Se você pegar um azeite, né, e colocar na geladeira, caso ele se mantenha bastante líquido, bastante fluido, não tenha medo, esse azeite é de ótima qualidade. Por quê? Porque ele vai ser muito rico em substâncias saturadas, porque ele vai ter quem? Ele vai ter, né, um baixíssimo ponto de fusão, tá certo? Então ele vai manter esse quem? Manter esse líquido. Agora, se você pega um azeite, coloca dentro da geladeira, e ele rapidamente fica muito cremoso, fica muito viscoso, fica quase sólido, desconfie. Esse azeite ainda tem um certo teor de quem? De ácidos graxos saturados, tá certo? Então você vai ter essa composição aí, ok? E aí, turma, no caso, né, você vê que a opção correta dessa questão é a opção B. A membrana fica mais fluida, ela permite que uma melhor mobilidade de quem? De substâncias, né? E ela tem o quê? O melhor controle de quem? Da passagem de substâncias por essa membrana. Tá certo? Então, essa questão é uma questão muito boa sobre citologia. Vale a pena você aprofundar esse assunto, não só na estrutura da membrana celular, como também na fisiologia da membrana, como, por exemplo, quem? Os transportes através da membrana, né? E é legal que isso aqui mostra também, sabe o que é? Isso explica por quê. Quando você está absorvendo nutrientes, as água, proteínas e minerais vão para a corrente sanguínea e os lipídios vão para onde? Vão para o sistema linfático. A capacidade de diferenciar isso vai estar onde? Vai estar exatamente na composição da membrana.
As células que compõem os vasos linfáticos, né, a membrana que compõe as células do vaso linfático, elas vão ter mais afinidade com lipídio que qualquer outra substância. E aí você consegue separar quem? Os ácidos graxos dos nutrientes para a circulação linfática e as substâncias que não são ácidos graxos para quem? Para a corrente sanguínea. Tá certo? Então dê uma lidinha sobre isso, gente. Aprofunde esse assunto, resolva questões sobre esse tema, que eu tenho certeza que isso aí pode cair nas provas outras vezes, né? E eu tenho plena certeza do teu sucesso. Um forte abraço, né? E até o nosso próximo encontro.